aí, como é que é? Como é que estamos todos então? Vamos fazer aqui a nossa tradicional chamadita. Vamos ver quem é que chegou por primeiro hoje, quem foram os primeiros. Como hoje não foi passado aqui o nosso disclaimer, tá? Vamos colocá-lo aqui rapidamente, enquanto eu falo. Segundo diretrizes da CMVM, tudo que eu falo aqui não são recomendações de investimento. São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados e aquilo que eu pretendo realizar nas minhas operações. Portanto, não são e não servem como recomendações de investimento. Tem apenas um caráter educacional ou formativo. Ok? Então fica tudo já preparado, já podemos começar aqui já no nosso bate-papo. Meus amigos, eu quero conversar com vocês então sobre a semana passada, como sempre, como sempre não, mas hoje vou começar assim, quero começar a falar pela semana passada sobre aquilo que aconteceu na semana passada, em relação ao que havíamos conversado, em relação ao comportamento do mercado, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E quero saber, antes de começar a falar, quero saber de vocês aqui, como é que foi no geral? Como é que foi para vocês? Operaram? Não operaram? Para quem operou, como é que foi a semana? Foi positiva? Não foi positiva? Como é que foi? Como é que não foi? Eu quero saber como é que foi. O que mais me satisfaz é assim, nesse momento somos aqui 63 pessoas, né? Então vejam só, alguns não operaram, certo? Mas assim, hoje não tomei nota, não marquei, mas a gente percebe que a grande maioria de vocês ficou positivo, nem que foi um pouquinho, mas ficou positivo e tal. Então vamos lá ver, semana passada não foi uma semana fácil, certo? Ou seja, não foi aquele, como eu costumo brincar, que não foi aquele melzinho na chupeta que a gente tem tido aqui todas as semanas. Foi uma semana onde o mercado aqui nos pregou algumas partidas, certo? E eu quero conversar com vocês então a respeito disso. Porque veja só, quando eu digo que me satisfaço, certo? Eu espero que também cada um dos senhores e das senhoras fiquem satisfeitos com os seus próprios resultados, não é? Porque o que eu observo enquanto mentor é que cada um de vocês, é como eu sempre procuro chamar atenção, se fosse há 6 meses atrás ou se fosse há 1 ano atrás, uma semana como essa que passou, quantos erros nós teríamos cometido? Não é? Quantos erros teriam acontecido, quantas más entradas nós teríamos feito, ou os senhores teriam feito, que teriam dado prejuízo, teriam dado cabo da conta, teriam realmente, ou seja, estaríamos aqui hoje chateados, estaríamos aqui aborrecidos. Como diz aqui o Manuel Pinto, quem viu este grupo há 1 ano atrás e agora, não há comparação possível, nível de evolução enorme. 1 ano atrás teria quebrado a conta, como diz o Rui Alves, garantidamente, não é? Então veja só, tudo isso é a vossa evolução, são coisas que fazem, ou seja, tudo isso que vocês têm aprendido, vocês vão colocando em prática, certo? E isso tem trazido um grande resultado. Para mim isso é notório, é claro, eu vejo, ou seja, e até digo para vocês, eu fico menos preocupado porque eu tenho essa síndrome meio paternalista, né, de querer, muitas vezes proteger e tal, e só que eu vejo que é assim, é desta forma que a gente evolui, que nós aprendemos, né? E o que eu quero falar com vocês aqui? E eu quero que a gente veja, que nós olhemos para isso em conjunto. E hoje, até por acaso, eu dei meu trabalho novamente de ver, fui buscar na live algumas coisas que eu havia falado para ver se realmente, se a minha memória estava boa e se realmente eu tinha falado aquilo que penso que tinha falado, não é? Então vamos lá. Diogo Sá, Messi, estamos ok. Alfredo, exato. Então vamos lá ver, pessoal.
E eu quero começar aqui pelo SP500. Vejam só. Nós vínhamos falando e falamos no início da semana, e eu até deixei anotado aqui. Isso está, ou seja, eu falei bem mais no enquanto falei no SP500. Falei bastante sobre o SP500, né? E nós falamos justamente sobre, na semana anterior ainda, nós falamos sobre isso. Que tivemos uma semana onde o mercado ficou no meio do nada e que nós quase não conseguimos operar, ou muitos dos senhores não fizeram até operações, porque na verdade o SP500, ou seja, nós ficamos à espera que o SP500 viesse naquela zona específica para que nós pudéssemos então operar outros ativos. E na verdade, como o SP500 não veio lá, nós terminamos não operando, né? Então veja só, o que aconteceu nessa semana em relação àquilo que nós falamos. Realmente o SP500 veio na zona que nós havíamos falado, deu uma oportunidade para entrar, mas foi uma oportunidade que não veio a se concretizar, ou seja, na verdade o mercado fez um pullback aqui nesta zona e na sexta-feira, na verdade, o mercado devolveu tudo. Muito embora na quinta-feira, e o que eu quero chamar a atenção aqui? Veja só, no dia 15, aqui, quando o mercado fez esse movimento que nos deu essa oportunidade de entrada, veio por baixo dos 38,2 aqui e depois terminou fechando o dia por cima dos 38. Os senhores lembram disso? Isso foi na quinta-feira. O mercado teve aqui embaixo, na quinta-feira, dia 15, na vela das 3 horas da tarde. Quem é que acompanhou o mercado na quinta-feira? Cícero? Sim. Tiagão? Acompanhou? Alfredo? Exato. Paulo Frutuoso, não é? Então veja só, que situação que nós tivemos aqui. Eu vou mexer um pouquinho com isso aqui agora, tá, pessoal? Só para que a gente possa ver aqui mais claramente. Até vou tirar isso aqui daqui e vou pôr para cá. Érica, Luiz Felipe, lembro, pensei que ia a máximos. Não fosses o único que pensou que ia a máximos. E agora veja só, pessoal, o que aconteceu aqui? O mercado veio, essa vela deveria ter voltado aqui para cima. E para quem não assistiu a live ou não lembra, isso tá lá, veja só, no 1h35 foi quando nós falamos tecnicamente sobre isso aqui. Certo? E até fizemos aqui aqueles desenhos, tal, explicamos como diminuir a nossa exposição, que o mercado depois viesse aqui, quando abrisse a outra vela para nós entrarmos com mais e tal. Então veja a peça que o mercado nos pregou aqui, porque quando fechou essa vela às 19 horas, teoricamente, certo? Essa vela deveria ter voltado, ter fechado aqui por cima dos 38. A próxima vela que abriu aqui, já às 19 horas, encerrou o mercado por cima dos 38,2. O que nós poderíamos considerar como sendo esse movimento aqui? Neste caso, lembram, nós falamos aqui, discutimos. Camila Lopes, entrei e tive que sair a mão. O que nós tínhamos que considerar aqui, ou poderíamos considerar aqui? Lembram o que nós falamos aqui na segunda-feira sobre esse movimento? Ninguém lembra, pessoal? Exatamente, Rodrigo. Segundo a metodologia,
poderia levar a novos fundos, não é? Porque veja só, nós entramos e esperamos que o mercado voltasse aqui para cima. E falamos, provavelmente, quando fechar aqui por baixo, ou seja, quando perder estes fundos, perdendo os 38%, vai vir buscar estes outros fundos que aqui estão. Tanto que nós falamos, olha, podemos dividir a exposição para quem tem condições, não é? Divide a exposição, guarda uma parte para entrar aqui, certo? Então veja só, foi exatamente o que eu fiz, entrei com uma posição aqui, já justamente pensando em que poderia segurar uma outra parte para fazer uma exposição aqui embaixo. Quando na verdade é o seguinte, quando você vê o mercado voltou todo aqui para cima. E ao encerrar por cima dos 38,2, o que esse mercado queria nos dizer então? Ficou sem entender nada, não é, Érica? Quando o mercado retornou aqui e fechou por cima dos 38,2, segundo a metodologia, então nos disse o quê? Possíveis novos máximos. Não é por cima dos máximos anteriores. Então veja, o que aconteceu aqui? Quando o mercado encerrou aqui, vou apagar isso aqui agora, não é? Encerrou aqui às 19 horas, às 21, quando o mercado encerra aqui em Portugal, certo? Fechou por cima dos 38. Segundo a metodologia, o que os meus amigos escreveram aqui, é lógico o que? Você assumir uma posição, como vocês sabem, aqui no fecho do mercado, e eu faço isso muitas vezes. Um falso rompimento, Gideon, exatamente. Nos deu a entender, justamente o mercado nos deu a entender que isso que aconteceu era justamente um falso rompimento. Certo? Que isso que havia acontecido aqui era, na verdade, um falso rompimento. E que o mercado, então, provavelmente deveria fazer máximos por cima dos máximos anteriores. Então, veja só, o que aconteceu? O mercado não só não fez máximos, como, na verdade, na sexta-feira, corrigiu aqui. O que era, e até nós não falamos disso no início da semana, pessoal. Veja, como eu disse até, e durante a live eu até falei uma coisa aqui, quando estávamos falando aqui na live, eu até disse, olha, eu nem sempre consigo me lembrar de todas as coisas que eu quero falar, muito embora eu anote as coisas que eu quero falar para vocês, nem sempre eu consigo me lembrar de tudo, né? E falei até do FIBO, olha, se o mercado subir, nós temos que atualizar o FIBO e tal, daquelas coisas que para mim parecem tão automáticas ou básicas que às vezes eu nem me lembro de falar, né? Então uma das coisas que justamente eu até não me lembrei, realmente não me lembrei de falar para vocês, o que era sexta-feira, pessoal? O que tínhamos na sexta-feira? Na sexta-feira que passou. Olhem aí no calendário se não era a terceira sexta-feira do mês de julho. Quem tem calendário aí, está no computador, olhem aí no calendário e veja se não é a terceira sexta-feira do mês. Era, Rodrigo Aires? Muito bem. E o que isso quer dizer? O que acontece toda terceira, e eu já falei disso aqui outras vezes, dessa vez não me lembrei de falar até. O que acontece toda terceira sexta-feira de cada mês?
Quase, Alfredo. Tirou tinta? Quase. Terceira sexta-feira de cada mês. João Pinto, muito bem. Vencem os contratos de opções. Sempre às terceiras sextas-feiras de cada mês vencem os contratos de opções, certo? Veja, isso não quer dizer que sempre na terceira sexta-feira de cada mês o mercado vai corrigir. Não quer dizer, certo? Vai depender do sentimento que o mercado tem naquele momento que está vivendo, né? Se você for pesquisar, isso não há um dado histórico, ou seja, não são como as terças-feiras, que eu posso, como eu digo sempre para vocês, olha, normalmente as terças-feiras são positivas, o que acontece na quinta se repete na sexta, né? Porque veja só, na quinta-feira o mercado terminou positivo. Mas não quer dizer, ou seja, na sexta-feira, logicamente, pela lógica, seria terminar positivo. Mas isso demonstrou o que então? Como tínhamos aqui o fecho de opções nessa terceira sexta-feira, o mercado, por estar no momento mais fragilizado, terminou aqui, vamos dizer assim, despejando as suas ações no mercado, certo? Ou seja, eu saí aqui com as minhas posições todas, certo? Uma em break-even e duas aqui com um lucrozito pequeno, certo? Então vamos ver só. Por que eu também quis chamar atenção aqui? Porque veja, nós esperamos ansiosamente pelo momento em que o SPI, vocês lembram, tínhamos aqui uma zona demarcada aqui nos 38. Lembram? Para que quando o mercado viesse aqui por baixo, nós comprarmos. Tá? Para quem não viu a live, tá lá a partir do minuto 1:35. Tá lá, pode voltar e assistir na live. Então veja só. O que eu quero chamar a atenção aqui? Quem fez isso, e eu vi que alguns dos senhores aqui operaram dessa forma, ou seja, tiveram situações como a minha, ou seja, entraram e saíram a break-even, saíram com pequenos resultados, entraram e saíram, alguns até, creio eu, que devam ter entrado e saído muitas vezes do mercado, certo? Mas veja só, mesmo quando o mercado não me deu razão aqui, a situação ficou favorável a mim, certo? Vamos olhar aqui em relação ao US100, ao Nasdaq. No mesmo dia, na mesma hora, dia 15, vela das 15 horas. Paulo Frutuoso, sim, entrei e saí com os trocos. Boa. Aqui, ó, o Nasdaq. O Nasdaq, mesma vela, mesmo horário. Tínhamos falado nisso no grupo de saídas em break-even, Rui Alves, certo? Vejam, teve exatamente o mesmo comportamento. O S30 que não teve o mesmo comportamento, ou seja, ele veio aqui já no início da semana, chegou a tocar nos 38.2, não veio por baixo, não sei se alguém aproveitou essa oportunidade aqui, tocou exatamente também, veja só, no dia 15, foi mais cedo, quando ele tocou aqui nos 38.2, o SP500 ainda não tinha chegado aqui, o SP500 estava nessa vela anterior aqui, não tinha chego aqui onde chegou o S30.
No S100, Rodrigo Aires, a vela verde fechou abaixo dos 38. Veja, o Rodrigo. Quando essa vela, o que nós falamos sempre? Atenção, pessoal, aqui a pergunta do Rodrigo Aires. Rodrigo Aires está perguntando aqui, ó, essa vela, que é a vela que eu estou mostrando aqui, certo? Vejam só, dia 15, às 15 horas, o S500, mesma vela, que é essa vela que eu estou mostrando aqui no S500. Quando aconteceu essa vela no SP, aconteceu esta vela no Nasdaq. Veja só, Rodrigão, o que a gente fala sempre? Quando é a hora de entrar nos demais? Agora tu sabes que ela fechou por baixo dos 38,2. Agora tu olhas e sabes. Olhar sempre o S500, não é? Então agora que o movimento já aconteceu, é fácil de nós olharmos e dizer: ah, mas afinal a vela fechou por baixo dos 38,2. Não é? Quando o pai SP manda. Então veja só, na altura nós não tínhamos aqui, não sabíamos que essa vela iria fechar aqui. O que nós sabíamos é o quê? Que o SP estava no ponto de compra e que o Nasdaq estava praticamente na outra zona de compra, ou seja, já tinha rompido a primeira e estava na segunda. Era momento de entrar. Porque se é momento de tu entrar no SP500, também é momento de tu entrar nos outros. E lembra que eu sempre comento isso? Ou nós acertamos em tudo, ou normalmente quando nós erramos, a gente erra em todos os índices, né? Quando a gente acerta num, a gente acerta em todos. Quando nós erramos, normalmente nós erramos entrada em todos os índices, certo? Então veja só, por isso que agora quando nós olhamos aqui, dizemos, ah, mas fechou por baixo, depois disso. E veja, o fato de fechar por baixo aqui, nesse caso, não é? Ela depois retornou, não chegou a voltar por cima dos 38,2, mas também recuperou o movimento. Certo? Então vejam só, também deu oportunidade aqui. Sempre devemos olhar para o SP500 sempre, não é, pessoal? E o que eu digo sempre? E veja só, vamos olhar mais longe aqui. Vamos olhar para o índice francês. Olha só, dia 15 às 15 horas. Veio aqui embaixo. Alguém ainda falou essa semana, falou há pouco aqui, ó, que fez 38 ou 40% aqui nesse índice. Veja só, era isso que nós estávamos vendo aqui. Foram todos cópias do S500. E é isso que eu queria chamar a vossa atenção aqui, meus amigos. Vejam só, por que eu falo isso? Na semana passada eu dei os parabéns a quem não entrou, a quem não operou, a quem esperou pelo SP500 para entrar nos índices. O SP500 não veio aonde deveria vir. Lembram? E eu cheguei aqui e falei parabéns a quem esperou e não entrou. Dia 8 ou dia 13, Francisco? Certo? Então veja só. Aqui nesse caso, o que aconteceu? Também voltou, fechou por cima dos 38, o mercado, por cima da média dos 200 dias, tinha tudo para que o mercado voltasse a fazer novos máximos. Então vejam, meus amigos, isso aqui realmente é uma aula de mercado.
Porque aqui você aprende a interpretar o que o mercado faz e por que faz. E por que você tem que agir da forma que você age. Olha só, e quando eu falo aqui que vocês estão de parabéns porque fazem as coisas certas, eu realmente tenho razão. Olhem só, você esperou pelo momento certo. Quando o SP500 esteve no ponto, olha, agora o SP500 está na hora de comprar, então está na hora de comprar DAX, está na hora de comprar CAC, está na hora de comprar... Agora veja só, se você fez, certo? Se você comprou, e agora vamos lá, se você comprou CAC aqui, devia ter voltado lá por cima, não voltou, ficou aqui, certo? Você comprou aqui, certo? O mercado, na verdade, o que fez? Abriu a outra vela, você colocou o teu stop aqui por baixo, conforme o que foi que nós falamos lá no SP500. Colocar o stop imediatamente por baixo da vela, não foi isso? Vamos diminuir a exposição, vamos cuidar com o nosso risco, por quê? Nós estávamos cheirando que o mercado ia fazer uma correção. Certo? Então imagina, você entrou aqui, índice espanhol, o que foi que eu falei? Não gosto desse índice. Se os outros caírem, esse aqui vai ser o primeiro a se afundar. Lembram que eu falei disso? DAX, olha só, o DAX. Dia 15... vela das 3 horas. Veio por baixo aqui dos... Vejam, antes disso, ele já tinha vindo por baixo dos 38,2. Olhem bem para isso aqui. Já na vela das 11 horas, ele já tinha vindo por baixo dos 38. Mas você... é disciplinado e você esperou pelo momento do SP500, que foi na vela das 15 horas que o mercado veio por baixo. Antes, não veio por baixo dos 38. Os 38 estão aqui, não veio. Você esperou. Veio aqui o mercado. Deu oportunidade de entrar. Agora respondam para mim. Se você fez ou se você faz aquilo que nós ensinamos aqui, aquilo que todas as semanas eu chamo atenção e mostro aqui para vocês, olha, aconteceu isso, o mercado fez isso, o comportamento do mercado foi esse, aconteceu isso por essa razão. Você tem que agir quando o mercado faz esse tipo de movimento. Quando ele faz isso, você tem que dar no gatilho. Se você faz, se você tem disciplina, se você faz aquilo que nós falamos todos os dias aqui, cada live eu falo, você tem que fazer o que deve fazer, quando deve fazer. Diga para mim, funciona ou não funciona? Escreva aqui. Você teve a oportunidade de entrar? E se você tivesse entrado, mesmo que você não entrou, se você tivesse entrado, você não teria perdido dinheiro. Você teria saído como os seus colegas aqui, você teria saído como? A break-even. Certo? Então veja quantas oportunidades você teve para entrar e sair sem perder dinheiro. Então vejam, meus queridos, mesmo quando o mercado termina, ou seja, vamos falar assim, vira-se contra nós, e algo não sai 100% de acordo com aquilo que era, aquilo que nós
prevíamos que ia acontecer, mesmo assim nós não perdemos dinheiro. Olha só. E eu, como eu disse, quem está aqui comigo, perguntem aos mais velhos. Eu mostro para vocês, está aqui. Olha só. 2 operações erradas, 35 euros. Cada uma 70 euros. Mesmo assim, estou positivo no euro-dólar. Continuo com 492 positivo. Ainda estou positivo no euro-dólar. Não estou vermelho no euro-dólar. Certo? E o mês está altamente positivo. Ok? Mas vamos entender aqui. Certo? Então vejam, em termos de índices. Outro. O S2000. Eu agora aqui já paguei as análises. Certo? Vela das 15 horas no dia 15. Está aqui o S2000. Exatamente, o Manuel Pinto está dizendo aqui, ó, uma das coisas mais importantes é em ciência não perco. Então vejam, os índices, todos eles, FTSE 100, o QI 100. Olhem só. Vela tá aqui na parte de baixo, aí vocês conseguem ver onde está o meu cursor. Vela das 15 horas do dia 15. Comparem, meus amigos, comparem. Anotem aí, se você tem alguma dúvida, tá aqui, ó, eu anotei aqui, ó, tá aqui. Minuto 1.35 começa toda a explicação que eu fiquei um monte de tempo explicando no SP500 e insisti. Pessoal, prestem atenção porque isso vai valer para todos os índices. Eu vou falar só em cima do SP500, vai valer para todos os índices. Fiz desenho, mostrei, expliquei e tudo mais. Certo? Depois passamos os índices um por um. Tá aqui o FTSE 100. Olha aqui se não foi a zona que nós marcamos aqui direitinho. Quando o SP500 foi lá onde devia ir, você olha para o S500, tá lá, ó, no lugar certinho. Era só entrar. José Tadeu, boa noite, José. Certo? Então vamos lá. Em relação ao euro-dólar, o que aconteceu aqui? Melhor, vou começar de outra forma. Vou começar pelo índice do dólar. Começar pelo índice do dólar. Quem lembra dessa análise aqui? Fizemos já no final da live. Deixamos marcada esta zona e falamos assim: se não pode romper esta zona vermelha marcada aqui. Mas a nossa perspectiva era o quê? Que as taxas continuassem a baixar e que com isso o índice do dólar voltasse também a baixar. Não era isso? E que a perspectiva, a única possibilidade que teríamos aqui de vê-lo subir seria se tivéssemos um agravamento da situação do mercado, ou seja, enquanto ativo de refúgio poderia ganhar algum valor. Exatamente, que o dólar iria perder força. Não é? Então vejam só, com base nisso, se eu acredito que o dólar ia perder força, o que eu esperava em relação ao euro? Se o dólar vai descer, exatamente, veja, Érica, as taxas baixaram e o dólar subiu. Alfredo Rocha, as taxas baixaram, mas o dólar não. Então veja, se nós prevíamos as taxas, acertamos nas taxas, as taxas baixaram. Só que o dólar não baixou porque ele ganhou o estigma de refúgio. Mas teoricamente, como disse o Rodrigo Aires aqui,
o euro teria que ter ganhado força. Marcamos esta zona e falamos o quê? Em comprar, ou eu falei, não é? Que eu gostaria de assumir posições longas aqui no euro. Foi o que eu fiz? Foi. E vejam só. Vamos colocar aqui o meu quadradinho. Veio exatamente como eu queria. Aqui por baixo. Certo? Ficou na zona de suporte que eu queria que ele ficasse. Veio certinho. Só que o que aconteceu? Não se manteve. Não se manteve. Não se manteve e eu fui estopado aqui na linha vermelha, onde vocês estão vendo aqui, fui estopado com 2 posições aqui na linha vermelha. Fiz tudo como era previsto. Entrei quando era para entrar, coloquei o stop conforme deveria colocar, dei mais espaço até do que deveria, certo? Esperando que temos um take profit aqui, então tinha um rácio muito bom aqui. Vejam, estava arriscando 0,23% para um take profit de 0,96, ou seja, praticamente 5 vezes ou quase 5 vezes. Só que, na verdade, o mercado não me deu razão. E vejam só, o que aconteceu aqui? E ó, pessoal, eu já vou apagando isso aqui para ir ficando limpo os gráficos, tá bom? Porque senão depois eu fico cheio de anotações aqui. O que aconteceu aqui? Ou melhor, o que aconteceu na quinta-feira? E por que aconteceu todo esse movimento aqui? Lembram? O que aconteceu aqui? Nesse movimento todo. O PEP, variação delta do Covid, muito bem. Toda essa especulação aqui em relação à economia da zona euro, né? Powell, as intervenções, ou seja, bagunçaram ali o coreto, deixaram a coisa um bocado desorientada, certo? Na quinta-feira veio quem? Para ajudar a bagunçar um pouquinho mais. Quem é que veio, pessoal, na quinta-feira? Lembram? Não veio a Christine Lagarde com o novo quadro do BCE na quinta-feira? E fez com que os investidores ficassem inseguros. E lembram que eu tenho falado que essa mulher, ela abre a boca e pá, todo mundo diz que, e realmente ela é uma profissional competente, ela tem experiência e tal, só que para dar entrevista a mulher é um perigo. Ela abre a boca, mexe, entendeu? Ela fala mais do que devia ou ela se expressa mal. E essa forma dela, exatamente, ela fala, ela dá asneirada ou azeitada, como eu falo aqui, entendeu? Ela mete o pé na argola. Mete o pé na argola. Então vejam só. Realmente o investidor fica com o coração na mão. E o que mais deixa o investidor nervoso é o fato de não perceber o que eles dizem, não conseguir tirar uma boa conclusão do que eles falam, certo? Ou seja, deixam a dúvida no ar. É como a pessoa dizer assim, olha, eu tenho um segredo para te contar, mas aí não conta. Fica para amanhã. Tem gente que nem dorme à noite daí, não é? Porque não consegue saber o segredo. Certo? Então vamos lá. Tudo isso foi resultado
do que aconteceu aqui, certo? Além disso, meus amigos, então, o que mais mudou? Qual foi a outra situação que também tivemos interessante na semana passada? Alguém lembra? Tivemos também uma outra situação fundamental que eu gostaria que vocês puxassem pela memória aqui, ver se alguém lembra. Qual foi a outra situação que tivemos aqui? Alguma coisa também que mudou? Não foi assim... o valor da inflação realmente anda muito bem, os dados. José Mendes, Bertinho, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem lá em casa também. Um abraço para todos lá. Dados da China, muito boa, Alfredo. RBNZ, Glauco de Miranda. Veja, tivemos a OPEP, né? Como diz aqui o Leandro, certo? Tivemos o RBNZ que fez o quê? Cancelou as compras de ativos durante uma semana ou quase 10 dias, não é? Até dia 23/7. Certo? Tem problema não. Os pedidos de desemprego. Então vejam só, houve aqui uma série de alterações. Agora sim, esta semana temos o quê? O que temos essa semana? De mais importante essa semana, pessoal. O que pode mais mexer com o mercado nesta semana? Manuel Mendes, boa noite, Manuel. É isso aí, Glauco. Resultados também, Nuno Duarte, muito bem. JBM, boa noite. Quinta-feira, reunião do BCE, Solange, muito bem. As atas, né, que vão sair também essa semana, Leandro, muito bem. Os leilões. Então vejam só. BCE, PMIs, não é? Variante Delta. Vamos entender aqui uma coisa. E já que estou aqui, vou começar por aqui. Euro-dólar. Temos BCE quinta-feira. Pensem agora enquanto investidores. Certo? O que, na verdade, que o investidor vai fazer em relação ao euro-dólar aqui? Ou o que... a pergunta eu vou fazer de forma diferente. Você, senhoras e senhores, você, enquanto investidor, depois de tudo que Lagarde falou na semana passada, fez todo um alarde que ia anunciar um novo quadro de política econômica do BCE, bababá, não falou nada de diferente, ou seja, faz 25 anos que o Banco Central Europeu tem a mesma política. Certo? A única coisa que mudou foi Draghi introduziu quantitative easing. Só. O resto permanece tudo igual. Pensem, se para além das taxas diretoras, certo? De fixar as taxas diretoras e o quantitative easing, essas duas ferramentas só, para além disso, o BCE utilizou, desde que você se conhece por investidor, o BCE utilizou qualquer outra ferramenta de política monetária que você lembre. Se você lembra, escreva aqui para mim, por favor. Ou seja, aumentou e reduziu taxas nesse período e introduziu o quantitative easing, que já foi um montão, já foi um pouquinho, já foi um montão, já voltou a ser um pouquinho e agora é um montão de novo outra vez. Certo? Você viu ele mexer no IOR? Você viu ele mexer em qualquer outra taxa? Nada.
O BCE sempre faz a mesma coisa, faz 25 anos que eles fazem as mesmas coisas. Eu nunca vi o BCE fazer nada diferente que não seja mexer na taxa, certo? Aumentar a taxa, diminuir a taxa. Aumentar a taxa, diminuir a taxa. Mais quantitative easing, menos quantitative easing. Corta a compra de ativos, aumenta a compra de ativos. Diminui a compra de ativos, aumenta a compra de ativos. Só. Agora, a fulana veio ontem aqui dizer que o BCE está pronto a utilizar aqui N ferramentas para fazer, ou seja, até para aceitar ou para tolerar uma inflação, que então o discurso mudou, passou de ser perto de 2% para ser até superior a 2%. Certo? Então vamos lá ver. São conservadores, Luiz Batista. As coisas não mudam, exatamente. Vejam só. Se não sair novidades de lá, nenhuma novidade, apenas na reunião for discutido o quê? Se são conservadores, como disse o Luiz aqui, se eu estou dizendo para você, e veja, eu não sou o dono do saber, e como eu digo sempre para vocês, tem pessoas que sabem muito mais do que eu, e eu creio que eu e você juntos sabemos mais do que eu sozinho, ok? Então entendamos, eles têm uma política conservadora. Se nesses 25 anos que eu tenho visto, aqui é o quê? Aumenta a taxa, diminui taxa, aumenta quantitative easing, diminui quantitative easing. Certo? O que pode ser discutido nessa reunião agora? E que na conferência de imprensa podem perguntar para a senhora Lagarde, e ela pode dizer sim, nós discutimos isso. O que os senhores acham? Aumento da taxa? Mais do mesmo, não é? Vão discutir as taxas ou vão discutir o quê? O que os outros têm feito? O que o RBNZ fez? O que provavelmente, veja, o Banco do Canadá já deu a entender que vai atrás deles também. O Banco da Austrália também já deu a entender que vai cortar nas compras. Boa, Miguel Valente. Compra de ativos, Luiz Batista, muito bem. Certo? E isso vai fazer o quê? Seria uma política o quê? Mais restritiva, não é? Ou seja, eles não querem aumentar aqui as taxas para retirar dinheiro do mercado, vão diminuir as compras, é uma forma. Certo? Ou seja, uma política contracionista, não é? E isso então faria o quê? Poderia levar a que tivéssemos então aqui um impulso no euro. Concordam? Vejam, essa é a análise fundamental que temos aqui. Possivelmente teríamos aqui ou assistiríamos uma apreciação do euro. Espero então que tenha sido mais uma live de excelência, como sempre, onde o objetivo primórdio é que todos possamos aprender, possamos evoluir, possamos crescer. Eu desejo que seja uma semana realmente abençoada, produtiva, onde todos possam ter aqui resultados excepcionais, tá bom? Tenham cuidado, mantenham o nível de exposição, certo? Vamos manter o nível de exposição com cuidado, vamos entrar quando devemos entrar e fazer aquilo que devemos fazer quando devemos fazer, tá bom? Para que possamos aproveitar as oportunidades todas aí.
certo? Quem gostou já sabe, deixa aí um hashtag Eugênio Silva Filho, não é? Como sempre. Tá bom? E olha, aqueles que eu não cumprimentei, eu não falei, um abraço para todos. Talvez passou aqui, pulei alguém nas perguntas ou nas respostas, me desculpem, mas nem sempre consigo ver tudo aqui também, tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos, um bom resto de semana, que corra tudo bem, que seja uma semana maravilhosa, é isso que eu determino que seja na vida de vocês, que seja uma semana realmente repleta de coisas boas, de grandes resultados, de grandes realizações, tá bom? Um abraço no coração do mestre, fiquem com Deus.